Continuando então a nossa série aqui sobre a hipergraça, né? Esse é o canal Vida Trocada, a gente está fazendo aqui uma série de vídeos a respeito da hipergraça. E esse vídeo ele segue uma sequência de vídeos onde nós estamos respondendo a algumas críticas que são feitas contra a mensagem da hipergraça, né? A gente já tem um vídeo aqui dando um panorama geral do que é hipergraça, um vídeo já refutando já, né, uma primeira crítica, o segundo vídeo. Esse aqui é o quarto vídeo, respondendo críticas contra a mensagem da hipergraça. Uma das críticas que são feitas, né, contra a mensagem, que é feita contra a mensagem da hipergraça, é de que nós somos contra a lei. Existe até um termo para isso, né? Existe até um termo teológico para isso, que é o termo antinominiano, né? Antinomiano. E a gente vai usar bastante termo aqui, é o antinomianismo, ok? Termo um pouco longo para se falar. E geralmente os críticos usam esse termo para nos acusar. Eles dizem que nós somos antinomianos, que nós defendemos o antinomianismo, né? Uh, Segundo eles, nós somos contra a lei do Antigo Testamento. E eles vão definir antinomianismo como uma perspectiva, como um pensamento que se opõe à lei do Antigo Testamento, que é contra a lei, Até a gente vai ver aqui depois que o significado de antinomianismo se trata justamente de ser contra a lei, né? Ser oposto à lei, se opor à lei. E a nossa visão, obviamente, não se encaixa em antinomianismo. Isso eu quero tentar defender aqui durante esse vídeo, ok? Os críticos afirmam que nós somos contra a lei do Antigo Testamento, né? Só que nós não somos contra a lei do Antigo Testamento. Nós não vemos a lei do Antigo Testamento como uma lei ruim, como uma lei má, como uma lei falha em si mesmo, como uma lei errada. Nós não somos contra a lei. Na verdade, nós acreditamos que a lei, como Paulo disse, é santa, boa e justa. Porém, nós acreditamos que a lei não santifica, não justifica e não tem capacidade de tornar o homem bom. Então, nós entendemos que a lei tem um propósito, uma finalidade, e nós entendemos que nessa finalidade ela é perfeita, ela é útil, completamente boa. Agora, se nós pegarmos a lei e colocarmos ela em outra finalidade, que não é a finalidade, não é o objetivo pelo qual ela foi dada, aí sim nós vamos cometer um erro. Não é porque a lei em si é errada, é porque nós estamos pegando uma coisa, algo que não foi criado para aquele propósito, e inserindo para aquele propósito. Então, existem coisas que são usadas, né, que tem um propósito específico, e se você usar ela para outro propósito, você vai estar usando de forma errada. Então, nós não somos contra a lei, nós não somos contra a lei do Antigo Testamento, nós somos contra o mau uso da lei, o uso equivocado da lei, o uso que não está no seu devido propósito. Então, a lei tem um propósito, e tirar ela desse propósito, usar em outro propósito, é isso que nós somos contra. A lei do Antigo Testamento, ela tinha um propósito de apontar para Cristo, de testemunhar Jesus, de mostrar para o homem a insuficiência dele e levar o homem até o Salvador. É esse o propósito dela. Nós somos contra pensar que a lei do Antigo Testamento ainda está em vigor hoje. Então, os 613 mandamentos da lei mosaica, que são os 613 mandamentos que você pode ler em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, esses 613 mandamentos não estão mais em vigor hoje, ok? Essa é uma premissa, nós defendemos isso. E é claro que a lei do Antigo Testamento não está mais em vigor. Ela não está em vigor. Isso é muito claro. Em Romanos 10:4, Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. Em Gálatas 3:4, Paulo vai dizer que a lei serviu de aio, de tutor até Cristo. Ela nos levou até Cristo. Ela foi nosso tutor, nosso aio até Jesus. E Paulo vai dizer ainda mais, que na chegada de Cristo nós não precisamos mais do aio. Nós não precisamos mais da lei, porque ela teve o seu propósito cumprido. Ela teve a sua finalidade cumprida. Em Efésios 2:15, Paulo vai dizer que Cristo ele abdicou da lei, né, na cruz, consumando, né, no seu ato. Em 2 Coríntios 3, versículo 7 a 11, Paulo vai dizer ali da lei que foi escrita em pedras, os mandamentos que foram escritos em pedras, e que essa aliança que foi escrita em pedras, em tábuas, teve o seu tempo de finalidade, teve o seu tempo de término. Então, ele vigorou por um tempo, era uma lei, era um período, um tempo, uma aliança que estava prestes a acabar, que estava acabando. Em Colossenses 2:14, Paulo vai dizer também que o escrito de dívida, que consistia em ordenanças, em mandamentos, foi cravado na cruz por Jesus, se referindo
à antiga aliança, aos mandamentos, né? Em Hebreus 7,12, o autor de Hebreus vai dizer que houve uma troca de aliança, uma troca de sacerdócio e uma troca de lei. Então, houve uma troca de lei, a lei do Antigo Testamento não tem vigor mais. Ali também, em Hebreus 8, 7 ao 13, o autor de Hebreus vai dizer que a antiga aliança, ela era falha, ela estava prestes a acabar. Ela era falha porque ela não poderia prover para o homem salvação, ela não poderia gerar no homem santificação, justificação, não poderia gerar essas coisas. A antiga aliança foi dada para mostrar a insuficiência do homem, e somente nesse quesito ela foi perfeita, ok? Então, é muito claro que a lei do Antigo Testamento não tem vigor mais, nenhuma das leis, nem os 10 mandamentos. E aqui que entra o ponto, quando os críticos eles escutam isso, quando nós afirmamos isso, quando nós defendemos isso, eles automaticamente dizem, então vocês são, né, antinomianos, então vocês estão defendendo o antinomianismo, porque vocês estão sendo contra a lei. Então quer dizer que não existe mais lei mais? Se a lei do Antigo Testamento não está em vigor, se eu não tenho que obedecer os 10 mandamentos, significa que eu posso fazer o que eu quero? Significa que eu posso pecar à vontade? Significa que não tem mais lei nenhuma mais, não existe nada mais, não existe nenhuma regra? Porque para eles, o entendimento deles, a lei dos 10 mandamentos e toda a lei do Antigo Testamento estão em vigor hoje para regular o nosso comportamento, como meio né, de algo moral, de algo ético. Só que, como a gente acabou de afirmar, toda a lei do Antigo Testamento, a Torá, né, a Velha Aliança, teve a sua finalidade cumprida, então não está mais em vigor, ok? Isso significa que nós somos antinomianos, que nós defendemos o antinomianismo? É claro que não. Aqui eu vou usar dois dicionários, ok? Para definir esse termo, definir o termo antinomianismo. Quero definir esse termo, é óbvio que tem todo um debate histórico ali envolvendo Lutero, envolvendo outro teólogo, né? E teve outros embates ao longo da história da igreja, mas eu não vou tratar especificamente disso aqui. Aqui eu só quero mostrar que na origem do termo e o que é de fato antinomianismo, nós estamos longe de defender isso. Nós não defendemos isso. Vou usar o primeiro dicionário aqui, depois vou deixar as referências aqui embaixo na descrição. O antinomianismo, na teologia cristã, é um termo pejorativo para uma heresia que ensina que os cristãos não têm a obrigação de obedecer às leis da ética ou da moralidade. O antinomianismo é o oposto do legalismo, né? A noção de que a obediência a um código de lei religiosa é necessário para a salvação. Vem da palavra grega nomos, que significa lei. Então, aqui esse dicionário está dizendo que o antinomianismo na teologia cristã, é um termo pejorativo, que fala daquele grupo de cristãos, né, ou daquela perspectiva que defende que nós não precisamos obedecer nenhuma lei ética ou moral. Né? Essa é a definição de antinomianismo aqui. Agora, o segundo dicionário vai dizer o seguinte: a doutrina ou crença de que o evangelho, né, o antinomianismo, é a doutrina ou crença de que o evangelho liberta os cristãos da obediência exigida a qualquer lei, seja escriturística, civil ou moral, e que a salvação é alcançada somente por meio da fé e do dom da graça divina. E a segunda definição também, a crença, né, que o antinomianismo é a crença de que as leis morais são relativas em significado e aplicação, em oposição a fixas ou universais leis, né? Então aqui é claro que nós concordamos que a lei não tem papel para nos salvar, né? Então, a salvação, obviamente, é alcançada por meio da fé, somente pela graça. Porém, isso não significa que nós não tenhamos obrigações morais. Nós não defendemos, nós da Hipergraça, não defendemos que na nova aliança não existem obrigações, não existem regras da casa, não existem comportamentos a serem seguidos. Nós acreditamos que agora que nós estamos em Cristo, nós recebemos uma nova natureza, um novo espírito, uma nova identidade, e essa nova identidade, essa nova natureza, ela tem comportamentos a serem seguidos, ela tem comportamentos que ela precisa manifestar e viver em sua vida diária. Existem comportamentos que não estão alinhados com essa nova identidade e existem comportamentos que estão alinhados com essa nova identidade, ok? E também nós não defendemos pelo fato de a lei do Antigo Testamento não estar em vigor, nem os 10 mandamentos, nós não defendemos que por este fato, por isso, nós podemos pecar à vontade, ou que não existe nenhuma regra, não existe lei. Nós acreditamos sim que existe uma lei, mas ela é completamente diferente da lei do Antigo Testamento, ok? E até mesmo aqui um detalhe muito importante, na teologia geral, né, o dispensacionalismo, que eu creio que, quem sabe, alguns irmãos já conheçam, o dispensacionalismo ele é uma perspectiva cristã que defende que existem diversas dispensações, que Deus age em diversas dispensações ao longo da história da igreja, né? E que hoje nós estamos na dispensação da graça.
Os dispensacionalistas, eles também acreditam que a lei da antiga aliança, que os 10 mandamentos, toda a lei moral, não tem valor hoje, eles não têm aplicação para o cristão que está na graça, que está na dispensação da graça. Porque para eles, na graça, existe uma nova lei, e essa nova lei é a lei de Cristo. Então, eles vão fazer uma diferenciação. Na nova aliança, existe a lei de Cristo e não existe mais a lei moral da antiga aliança. Isso não significa, como obviamente está explícito, que nós podemos pecar à vontade, justamente porque agora temos uma outra lei, que é a lei de Cristo, e não mais a lei mosaica, né? É isso que os dispensacionalistas defendem. E, de certa forma, a hipergraça ela está alinhada com isso. Ela defende praticamente o mesmo, só que algumas diferenças. Agora, vou citar aqui o que os pregadores da hipergraça dizem, né? Eu coloquei aqui as referências, porque embaixo eu vou deixar na descrição, né? Cada uma delas. O Joseph Prince, que é um pregador de hipergraça, afirma, né, a lei escrita em nossos corações. Ele tem uma pregação só sobre isso, onde ele defende que Deus escreveu dentro do nosso coração as leis, né, o amor dele, os valores que nós vamos manifestar, estão escritos em nosso coração. O Vitor Azevedo também afirma que a lei da nova aliança se trata dos indicativos da nossa identidade e realidade em Cristo. Nesse vídeo que eu vou deixar a referência aqui embaixo, ele afirma que a lei se trata dos comandos, né, dos imperativos, indicativos da nossa identidade. Ou seja, quando Paulo fala ali para os Colossenses 3, para nós não mentirmos mais, Paulo não diz assim, não mintam, porque está escrito lá nos 10 mandamentos para não mentir. Não, Paulo diz, não mintam, porque agora vocês são novos em Cristo. Não mintam, porque agora vocês têm uma nova natureza. Não mintam, porque agora a mentira não faz mais parte de quem vocês são. E essa é a lei da nova aliança. São os indicativos, os imperativos que partem dos indicativos, né? O indicativo é aquilo que indica quem você é em Cristo, que você tem em Cristo, e o imperativo é aquele comando de comportamento para você andar, para você viver na sua vida diária de acordo com quem você já é. Então, para ser resumido, né, para resumir aqui, o indicativo e imperativo na Bíblia é mais ou menos o seguinte: agora que você é santo, agora que você é justo, agora que você é perfeito em Cristo, ande como tal. Deixe comportamentos, não ande como se você não fosse santo, não ande como se você não fosse justo. Ou seja, você não faz algo justo para ser justo, você faz algo justo porque você é justo, né? Essa é a realidade da nova aliança. O Edel Jorge, né, que é o pastor da igreja no cinema, ele defende a realidade do amor de Deus através de nós, como nossa lei em Cristo. Então, o amor de Deus em nós é a nossa lei em Cristo. Agora, nós amamos nossos irmãos através do amor de Deus, no amor de Deus, né? Nós amamos como Deus nos ama. E esse amar como Deus nos ama é o cumprimento total de toda a lei do Antigo Testamento. Quando você ama o seu próximo como Deus te ama, você cumpre toda a lei do Antigo Testamento. Então, nós defendemos isso. O apóstolo Braz, ele vai afirmar a lei da fé, da nova aliança e de Cristo. Vou deixar todas as referências aqui embaixo, né? De tudo que eu estou afirmando. O pastor Meus também declara que na nova aliança temos a lei de Cristo de carregar os fardos um dos outros, né? Aqui é uma referência de Gálatas 6, onde Paulo diz que a nossa lei, a lei de Cristo, se trata de carregar o fardo um dos outros. Eu citei aqui vários irmãos e vários né, pastores e líderes que se identificam como pregadores da hipergraça, né? Vou deixar as referências depois aqui embaixo. Teria vários outros para citar, mas aqui já mostra um panorama de que nós não defendemos que não existe lei mais na nova aliança. Existe lei na nova aliança, só que essa lei ela tem um formato diferente, ela é um tipo diferente de lei. Para finalizar o vídeo, né, para mostrar aqui como nós defendemos um tipo, Hebreus 12, 7, né, versículo 12, o Hebreus vai dizer o seguinte: pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, houve uma mudança da antiga para a nova aliança. Houve uma mudança de aliança, a antiga aliança acabou e surgiu a nova. Houve uma mudança de sacerdócio, o sacerdócio da antiga aliança acabou e houve agora existe um novo sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo. E da mesma forma que houve uma mudança de aliança e uma mudança de sacerdócio, houve uma mudança de lei. Então, na antiga aliança existia uma lei, na nova aliança existe outra lei. Só que existe uma coisa muito interessante aqui, né, nesse texto. O contexto mais amplo da carta, do capítulo, que na chegada de Jesus, é o contexto aqui de Hebreus, não recebemos apenas uma nova lei, mas recebemos um novo formato de lei. Ou seja, a mudança de lei que o autor de Hebreus escreve não é somente de uma lei para outra lei, mas tipo de lei para outro tipo de lei. Na nova aliança, a lei não é fácil para ser,
mas faça porque você é. Em Cristo, somos chamados a agir de acordo com a nossa nova identidade. Então, a mudança de lei que o autor de Hebreus está dizendo aqui não é somente de uma lei para outra lei. Não é que mudou de 10 mandamentos para 9 mandamentos. Não é que mudou de 10 mandamentos para 15 mandamentos. Não. Não houve somente uma mudança de lei para outra lei. Houve uma mudança no formato da lei. Houve uma mudança na natureza da lei. Na antiga aliança, a lei era faça para ser, faça para ter, faça para você ser salvo, para você ser justo, para você ser santo. Na nova aliança, a lei é faça porque você é. Né? Você vai andar como santo porque você já é santo. Já que você é justo, perfeito, que você pertence a Deus, ande como tal. Já que você foi aceito por Deus, aceite seus irmãos. Já que você foi completamente perdoado, perdoe seu irmão. Já que Deus te ama completamente, com amor imensurável, ame o seu irmão da mesma forma, nesse amor. Essa é a lei da nova aliança. É isso que nós defendemos. Então, nós não defendemos antinomianismo, nós defendemos, né, a lei da nova aliança, que é a lei de Cristo.